Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu aqui de novo voltei a fazer mais um vídeo, aproveitar esse tempinho aqui vago. E é o que Deus colocou no meu coração sobre a palavra do Senhor da vinha, que se encontra em Mateus capítulo 20. Resumindo, o Senhor da vinha ele saiu para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Esse Senhor é Deus, a vinha é o mundo, o reino de Deus. E os trabalhadores somos nós, que trabalhamos para Deus no seu reino. E ele saiu logo cedo, encontrou trabalhadores e os contratou por 1 denário para eles trabalharem na vinha. Às 9 horas da manhã saiu de novo, contratou mais trabalhadores, meio-dia, 3 horas, e faltando 1 hora para terminar o expediente, encontrou mais trabalhadores na rua. E falou: por que vocês estão aqui ociosos? E eles falaram: pô, ninguém nos contratou. Aí foi: então vem, vamos trabalhar na minha vinha. Trabalharam 1 horinha, acabou o expediente. Aí chegou na hora do pagamento. Aí ele falou: vamos pagar primeiro do último vamos pagar do último ao primeiro. E começou a pagar o último, pagou 1 denário, penúltimo 1 denário, assim foi. E aqueles que chegaram primeiro falaram: pô, vocês estão ganhando 1 denário, a gente vai ganhar mais. Chegou nos primeiros trabalhadores, pagaram 1 denário. Na mente humana é injusto, né? Que, pô, trabalharam o dia todo. A parábola fala que eles falam: pô, a gente suportou o sol de todo dia, eles trabalharam só 1 hora e receberam o mesmo que a gente. Aí o Senhor vai falar: mas não foi o combinado de vocês receberem 1 denário? E o que Deus coloca no meu coração? Muitas vezes nós nos importamos mais com os outros do que com nós mesmos. Muitas vezes estamos olhando a vida dos outros e esquecendo daquilo que Deus combinou com a gente, do propósito de Deus com a gente. O propósito de Deus com eles era eles trabalharem e receberem 1 denário. E eles estavam preocupados com outras pessoas que estavam também recebendo 1 denário. Por mais que eles se autopromovessem como melhores trabalhadores, mais trabalhadores. E o reino de Deus não pode ser assim. Por mais que pareça nosso pensamento humano que era a justiça do homem, mas a justiça de Deus é diferente. Podemos ver isso no ladrão da cruz, que acredito que teve uma vida, ele mesmo fala, que merecia estar ali, que ele merecia a cruz, merecia estar ali sendo crucificado. E ele reconhece que Jesus era Cristo, Jesus era Rei, e Jesus fala com ele: hoje mesmo você estará no paraíso. E ali ele, sem mérito próprio, apenas a graça de Jesus, ele foi salvo. E olhamos assim com a mente humana e falamos: pô, ele não fez nada no reino de Deus, não pregou, não evangelizou. Mas o seu coração, naquele último momento, como aqueles últimos trabalhadores trabalharam. E era para aqueles primeiros trabalhadores estarem felizes também por eles, né? Como trabalhadores comum também. E é isso que Deus coloca no meu coração, que possamos estar felizes também por outros. E não, às vezes, uma luta, uma briga, sabe? Igual quando Natan chegou para Davi e falou: Davi, vou te contar uma história. Tem um homem aqui no reino que tinha uma só ovelha e o outro tinha muitas. E aquele que tinha muitas ainda pegou a ovelha daquele que só tinha uma. Aí Davi, com seu senso humano, se ira e fala: quem é esse homem digno de morte? E vai o profeta falar: é você, rei. Você que tinha várias, tantas, e pegou a ovelha de Urias. E ali Davi tira todo o seu pensamento humano de justiça, né? Que parecia injustiça quando ele não sabia que era com ele. Quando ele sabia que era com ele, aí ele se arrepende e entende. Entende que o pensamento de Deus não é como o pensamento humano, que é muito além, que o plano de Deus é bem maior do que os nossos planos. E é isso que Deus colocou no meu coração para estar falando nesse segundo vídeo, que depois postarei, de que é tempo da gente estar se alegrando com nossos irmãos, sabe? Às vezes nosso irmão, aos nossos olhos humanos, pode estar ganhando uma bênção melhor que nós. Talvez aquilo que a gente vem orando, alguém conquistou. E tem que ser um motivo de felicidade, não de tristeza, não de amargura, não de briga, de revolta. Porque na própria palavra Deus vai falar que tudo é dele, tudo vem dele, e ele dá para quem ele quiser. E eu tenho certeza que quando estivermos com o coração alegre e feliz em Deus, ele vai nos dar. Porque em Mateus capítulo 6 vai falar:
que Deus ele alimenta as aves do céu, que os lírios do campo lá ó, não cegam no fio, mas são mais bonitos do que as roupas lá de Salomão. E então, quanto mais a nós, que somos imagem e semelhança de Deus, criaturas, feituras suas, Deus não vai nos dar aquilo que nós precisamos, mas temos que entender que é o tempo de Deus, que às vezes ele dá um denário pra gente e dá um denário daquele que chegou agora. Também, falando no reino de Deus, às vezes tem gente que acabou de se converter e às vezes a gente vê que é usado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes falam, pô, eu aqui 10, 20 anos na igreja. E a Bíblia fala algo parecido com Paulo, que Paulo perseguia a igreja, depois Jesus chama ele para ser perseguido. E os próprios cristãos na época não aceitaram. Tá entendendo o pensamento humano? Pô, ele matava os cristãos. Então, talvez tiveram receio. Mas depois de um tempo ainda não aceitaram Paulo como apóstolo, como servo de Deus. E Paulo ali, pela graça do Senhor, se manteve firme no teu chamado. Porque muitas das vezes achamos que o reino de Deus é tempo de casa, é tempo de igreja. Não é FGTS, não é tempo de casa, não é tempo de serviço. O reino de Deus é amor, é fidelidade, é compaixão. É propósito. Como vemos na Bíblia, tantos propósitos aí que Deus fez. Então que possamos estar atentos a isso. A reconhecer as bênçãos de Deus na vida dos nossos irmãos, é reconhecer a unção de Deus na vida dos nossos irmãos, porque é base bíblica, como os irmãos próprios de Davi, eles eram mais velhos, eram mais fortes, no olhar até de Samuel, que era um profeta de Deus, eles eram dignos de ser ungido a rei, mas Davi, com seu coração, segundo o coração de Deus, estava lá cuidando das ovelhas, e foi a Davi que escolheu, Deus escolheu. Então que possamos entender isso, essa breve palavra que Deus colocou no meu coração, para nos alegrarmos com as conquistas dos nossos irmãos, nos alegrarmos com pessoas novos convertidos, que estão chegando agora, às vezes, na igreja, no reino de Deus, que possamos abraçar elas e saber que a recompensa não é a gente que dá, a recompensa é Deus que dá, e se Deus quiser dar a mesma recompensa que ele dá para aquele que nasceu na igreja, ele vai dar, porque tudo é dele, por ele. E no final dessa parábola ele vai falar que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Que possamos ser como criança, com o coração puro e alegres para herdarmos o reino de Deus. Só até aqui.